Fala pessoal, recentemente eu comecei a receber muitas perguntas aí, muita interação da galera dos brasileiros que não moram no Brasil, e então eu decidi fazer um vídeo aqui focado no pessoal da Europa, mas mesmo se você não mora na Europa, você mora no Brasil, fica ligado porque esses conceitos de investimentos eles são globais, tá? Eles não vão mudar os conceitos básicos. Então, mesmo que você não more na Europa, eu acho que tem muito que você pode aprender com esse vídeo aqui, apesar, né, de eu estar direcionando a conversa para quem mora naquele continente que, inclusive, eu morei por mais de 5 anos, então eu pude entender um pouquinho mais como é que funciona a dinâmica de quem mora na Europa com relação aos investimentos, quais são alguns hábitos desse pessoal, tá? E algumas ideias e sugestões do que você pode fazer, beleza? Então, para começar, não existe receita pronta, tá? Para ninguém nos investimentos. E com o pessoal que mora na Europa é a mesma coisa, não tem receita pronta porque, por exemplo, você mora na Europa apenas por um período, você tem a intenção de retornar ao Brasil logo, ou você já está fixo aí por mais tempo e pretende ficar talvez para o resto da vida morando na Europa. Aí já vai começar a mudar certas coisas com relação a como deve ser a sua metodologia de investimentos, tá? Por exemplo, o Brasil, né, ele é um mercado arriscado, mesmo para quem mora no Brasil, né? Por isso que a gente fala muito em investir no exterior. O Brasil tem muito potencial? Tem. Tá no momento que está melhorando, as coisas estão, algumas reformas estão sendo necessárias e estão sendo feitas, ok. Mas mesmo assim, o Brasil é um mercado muito mais arriscado do que Estados Unidos, do que Europa ou outras regiões já industrializadas, já desenvolvidas, tá? O Brasil é classificado como um país emergente e por isso ele traz riscos para os investimentos, tá? Para quem tem a intenção de voltar para o Brasil, né? Às vezes você ainda tem teu banco, corretora aqui no Brasil, então você pode pensar no Brasil também ainda como uma das tuas casas, né? Uma dos teus países base ou o país base, se você pretende ficar pouco tempo na Europa, e se você já pensa em ficar bastante tempo morando no exterior, então você tem que encarar o Brasil já como um estrangeiro encara, tá? Ele gosta de investir no Brasil às vezes com muita cautela, né? Cuidando muito da gestão do risco dele quando se expõe a mercados emergentes, tá? Então, essa é a primeira questão, tá? Você já é considerado, entre aspas, um estrangeiro, como se fosse um morador europeu, ou você ainda tem muitos vínculos com o Brasil e pretende voltar. Então aí já vai fazer alguma diferença, tá? Por exemplo, onde é que você pensa em se aposentar? Isso já te dá uma clareza um pouquinho melhor, tá? Então, se você pensa em se aposentar no Brasil, continua investindo na Europa, que eu acho importantíssimo você ter uma boa parte do teu patrimônio em moeda forte, porque mesmo quem está no Brasil, a gente é impactado por produtos que são dolarizados, que tem impacto de moeda estrangeira, tá? E além do mais, as maiores empresas do mundo, elas estão no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né? Então vamos lá, algumas diquinhas práticas aqui para quem mora na Europa, tá? Sempre pensar na reserva de emergência primeiro. Reserva de emergência tem que estar na tua moeda dos custos, tá? Então ela vai ser em euro, tá? Se você está no Reino Unido, ela vai ser em libra esterlina. Se você está na Suíça, em franco suíço e assim sucessivamente, tá? Mas não tem taxa de juros
a taxa de juros paga muito pouco na Europa. Paciência, reserva de emergência não tem foco em rentabilidade, reserva de emergência tem foco em te providenciar liquidez quando você precisa e não deixar a tua reserva de emergência no Brasil, tá? Porque se acontece qualquer coisa que a moeda estoura, né, como já subiu bastante em comparado com alguns anos atrás, e a tua reserva pode cair em 20, 30% em pouco tempo. Então a tua reserva de emergência na tua moeda, no caso o euro ou a libra ou o franco, enfim, tá? Aí você começa a pensar também na parte de renda fixa, porque é importante você manter essa proporção, uma parte em renda fixa, mesmo que renda pouco na Europa. Se você tem intenção, né, e os vínculos no Brasil, você pode sim botar em títulos de renda fixa do Brasil, né, é importante porque a Selic está pagando pouco, não importa, a renda fixa cumpre o papel dela na gestão de risco, tá? Então vamos falar um pouquinho mais aqui de renda variável, né? E a minha dica é sempre usar ETFs para não precisar ficar analisando individualmente as ações e também, como a gente comenta bastante aqui, as ações não é a forma mais eficiente você ficar procurando ações individuais. Para o longo prazo, a forma mais eficiente é você investir através dos ETFs de mercado, tá? São instrumentos de baixíssimo custo que te permitem estar exposto a um mercado, a uma região de forma altamente diversificada e que a maior parte das pessoas, escolhendo individualmente ações ou mesmo terceirizando para um fundo ativo, não vai conseguir bater o mercado, principalmente se você considerar os altos custos, altas taxas que são cobradas pelos fundos. Então, principalmente na Europa, Estados Unidos, foca em ETFs, tá? E qual que seria o ETF que seria recomendado usar na Europa, tá? Então, da mesma forma que eu recomendo que o brasileiro tenha, né, investimentos no exterior e principalmente nos Estados Unidos, na Europa é a mesma coisa. Só que você não precisa botar tudo em Estados Unidos, porque, né, a própria Europa ela tem uma moeda forte, é um mercado grande e você está também mantendo parte do teu rendimento em euro ou na moeda, vamos dizer assim, nas moedas europeias, tá? Então uma dica é você pegar um ETF do índice MSCI World, tá? MSCI World. Tem vários ETFs que seguem esse índice. Eu sugiro dar uma olhada na corretora que você tiver, né, a conta ou for abrir a conta, porque em cada país você tem ETFs diferentes, embora o mercado seja bem fragmentado, mas também conectado. Então, se você mora na Alemanha, por exemplo, você pode comprar e vender ativos, né, e ETFs que são negociados em Amsterdã, em Londres, em Madrid, Milão, por exemplo, tá? Então, esse seria um índice, um ETF baseado nesse índice, porque você vai estar exposto aproximadamente 60% em Estados Unidos, né, como o mercado mais forte, onde a economia tá mais saudável do que a Europa, né? Mais estável, tanto politicamente quanto na questão econômica, e as maiores empresas estão lá. Mas uma parte também desse índice está exposto à Europa, né? A Europa desenvolvida. Então, os maiores mercados como Reino Unido, Suíça, Alemanha, França. Então, você vai também estar exposto ao mercado local, né? A gente chama de Europa o mercado mais local porque cada país, né? Moro na Alemanha, por que não investir no índice só da Alemanha? Porque os países da Europa são muito pequenos. Então, a Alemanha, ele acaba sendo, apesar de todo o seu tamanho, né, seu poder econômico, ele é um mercado pequeno comparado aos Estados Unidos ou à Europa como um todo, tá? Então, não tem por que você ficar só pensando no seu próprio país, principalmente se você está em países ainda menores, como Portugal, como Holanda, como Bélgica, tá?
muito melhor você se expor à Europa ou pelo menos à zona do euro como um todo, porque inclusive cada país tem seu ele tem seu foco. Então a Alemanha, por exemplo, ela é muito focada em exportações e mercado automobilístico. Já a Inglaterra, né, o Reino Unido, ele vai ser muito forte na questão financeira de bancos. A Suíça também na questão de bancos, mas também o setor farmacêutico. Então é melhor você estar bem diversificado em toda a Europa, incluindo os Estados Unidos, e esse índice também vai incluir países desenvolvidos da Ásia e Oceania, como Austrália, Japão e Hong Kong. Tá? Se você também quer se expor aos mercados emergentes, então, se você quer se expor ao Brasil e não tem conta em corretora no Brasil, ou você deu saída fiscal e não quer ficar mexendo aqui no Brasil, até porque tem custos maiores, uma opção é você investir num ETF também de Brasil, tá? Você encontra isso na Europa. Inclusive eu conto a história, né, de que colegas meus uma vez investiram em ETFs do Brasil, assim, em questão de minutos, abrindo o home broker deles e comprando na hora, sem vínculo nenhum com o Brasil. Eles compraram porque foi um dia que o mercado brasileiro caiu mais de 10%, aproximadamente 10%, e o dólar disparou. Então o Brasil estava muito mais barato de um dia para o outro, ao olhar do estrangeiro. Foi no dia lá que o Joesley Batista, né, saiu na mídia que ele tinha acusações contra o Michel Temer, e eles aproveitaram isso. Então tem ETFs de Brasil que você pode aproveitar, mas você não precisa ficar só em Brasil, você pode usar algum índice de mercados emergentes, como o FTSE Emerging Markets ou o próprio MSCI Emerging Markets, tá? FTSE Emerging Markets ou MSCI Emerging Markets, são dois índices que seguem os mercados em desenvolvimento, como China, Brasil, México, Turquia, entre outros, tá? Então, isso, lógico, é um índice com um pouco mais de risco. Então, a ideia é botar talvez um pouco menos nesse ETF, tá? No ETF que siga esse índice, para controlar ali o teu risco. Tem potencial de crescimento, mas ele também vai ter uma volatilidade maior, tá? E se você quiser também focar um pouco mais na tua própria moeda, embora eu acredito que no longo prazo esse potencial risco cambial ele acaba sendo diluído, mas se você está na Inglaterra e prefere investir no índice em Libra, dá para fazer, embora eu acho que fique um pouco restrito. Se você está na zona do euro, já é um pouquinho melhor, porque você tem um índice como o Eurostoxx 50, que você vai investir nas maiores companhias de países desenvolvidos da zona do euro, então já tem uma abrangência maior, né? Então vai ser Espanha, vai ser Itália, vai ser França, Alemanha, entre outros. Ou não dá Europa inteira, que também vai incluir aí Suíça e Reino Unido, tá? Que seria um ETF que siga o índice Stocks Europe 600, tá? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo algum desses nomes, tá? E então essa seria mais ou menos a dica para quem quer começar. Não complica demais, tá? Mantenha uma boa proporção entre renda fixa e renda variável. Se você está ainda tem muitas raízes no Brasil e pensa em voltar, mantenha um pouco também em Brasil, em renda fixa do Brasil. Se você não pensa em voltar para o Brasil, já pensa em usar uma renda fixa da própria Europa, através dos ETFs também você consegue, ou ETFs de renda fixa do Tesouro Americano, que pagam um pouquinho mais, porque o Brasil passa a ser um mercado de muito maior risco para você, beleza? Então acho que já ficou longo demais esse vídeo, mas deu para dar algumas sugestões, algumas noções aí para vocês, tá? Então é isso aí. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou tentar responder da melhor forma, beleza?